Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Projeto Hidrossanitário de um sobrado residencial. Veja que a gente fez toda a modelagem, né, passo a passo, explicando para vocês, né, do segundo pavimento, do pavimento térreo, que a gente tem as caixas de gordura, as caixas de inspeção, aqui a saída para a rede de esgoto. Esse curso é um curso completo, né, se você conhece o nosso canal, você sabe da qualidade dos nossos cursos. Tem cursos gratuitos e esse é um curso pago, mas porém muito acessível, com um valor muito pequeno se comparado à quantidade de informações que vai ter. Essa é a 21ª aula, 22ª aula do nosso curso, onde você vai poder adquirir esse curso completo por e-mail, certo? Eu vou deixar e-mail para vocês, barbosaprojetoscontato@gmail.com. Vai ser, nesse primeiro mês, um desconto de 50%, então um valor muito acessível. E você pode conhecer o nosso site também, para ter acesso aos nossos conteúdos. E no YouTube, aqui no YouTube, no nosso canal, você vai conhecer também os nossos cursos gratuitos. Bom, nessa aula eu quero explicar um pouco para vocês, já vamos acompanhando para quem já adquiriu o curso, para continuar na visualização das aulas e estar acompanhando no projeto. A gente está falando agora sobre as caixas de inspeção, certo? Aqui a norma eu deixei para vocês também, a norma 8160 de sistema de esgoto sanitário. Falei de algumas definições, né? O que seria, o que é um ramal de descarga, o que é um ramal de esgoto, né? Vamos voltar aqui para vocês entenderem. Por exemplo, o ramal de descarga é toda a tubulação que sai diretamente de um equipamento que está sendo utilizado, certo? Então esse é o ramal de descarga e esse é o ramal de descarga. Quando eu uno dois ramais de descarga, eu tenho um ramal de esgoto, certo? E o dimensionamento é função dessa definição. Então os ramais de descargas são o que alimentam diretamente os equipamentos, que saem dos equipamentos, e os ramais de esgoto é a união de dois ramais de descarga. Bom, vamos voltar aqui na norma e vamos falar aqui das caixas de inspeção. O que seria a caixa de inspeção? A caixa de inspeção é um item obrigatório no projeto, certo? Por que ela é obrigatória? Porque a gente precisa fazer manutenção nos trechos aqui do nosso sistema de esgoto, e a caixa de inspeção é a que vai permitir que seja feita essa manutenção. E aí tem algumas exigências que eu vou mostrar para vocês, como a distância entre as caixas, dispositivos de inspeção não pode ser superior a 25. Então você vai fazer uma cota aqui ou uma distância. Você vai ver que essa distância aqui é de 8 metros aproximadamente, então já está atendendo. A distância entre o coletor predial e o dispositivo de inspeção mais próximo não deve ser superior a 15. Então o coletor ele fica aqui, ó, no centro da calçada. Então, se você fizer uma cota, também vai ser inferior a 15, ó, quase 7 metros. Os comprimentos dos ramais de descarga e esgoto não devem ser superiores a 10 metros. Então, todas as tubulações, né, não podem ser superior a 10. As caixas de gordura, a gente colocou uma aqui, ó, caixa de gordura simples. Eu vou explicar por que a gente usou essa caixa de gordura. Vamos descer mais um pouco aqui. Aqui a gente falando sobre o sistema de ventilação, que a gente vai modelar ainda um pouco mais para frente nessa aula. E vamos vir aqui no desconector. O desconector é todo o dispositivo, né, que vai impedir que o mau cheiro chegue na tubulação, certo? Então, por exemplo, o vaso sanitário ele tem um desconector, ele tem um fecho hídrico. Se o gás ele vir por essa tubulação, ele não vai conseguir entrar aqui no vaso sanitário, né, porque ele tem um fecho hídrico. Já no lavatório, a gente não tem esse fecho hídrico, então a gente precisou utilizar uma caixa sifonada. Então todo dispositivo deve ter um desconector, e esse desconector tem que ser ventilado. A gente vai fazer uma ventilação nessas tubulações, vou mostrar mais para frente. E falando sobre dimensionamento, que eu vou deixar essa planilha aqui para vocês, de dimensionamento. O dimensionamento é feito pela norma, né? Ela estabelece
alguns requisitos mínimos de tubulações, onde é definido, de acordo com o ramal de descarga, a tubulação que deve ser utilizada. Bom, para a bacia sanitária, a gente tem que usar uma tubulação de 100 milímetros. Então aqui, ó, por isso que no projeto, eu utilizei aqui tubulação de 100 milímetros. Para o lavatório, ó, veja que eu utilizei uma tubulação de 40, por causa que aqui na norma, lavatório de residência tem que ser no mínimo 40 milímetros. Na pia de cozinha, tem que ser no mínimo 50 milímetros, certo? Então tem que verificar lá se está 50. No tanque, tem que ser no mínimo 40 milímetros. Então esse dimensionamento aqui, essa tubulação que eu utilizei, que lá atrás eu não falei porque, estou explicando agora, é por causa desse dimensionamento na norma. Então 40 milímetros, 40 milímetros. Já a tubulação do ramal de esgoto é um dimensionamento diferente, né? A norma não dá esse valor direto, mas é muito simples de obter. É o seguinte, vamos vir aqui nessa outra tabela, que é para o dimensionamento de ramais de esgoto. Ramal de descarga, essa tabela aqui. Ramal de esgoto, essa tabela aqui. O dimensionamento é feito por meio do número UHC. O que é o número UHC? O UHC é a unidade Hunter de contribuição. Cada equipamento tem um UHC. Por exemplo, a bacia tem 6, o BD tem 1, o lavatório é 1 de residência. Então a gente precisa somar esses valores. Como que eu faço isso? Bom, aqui eu tenho uma máquina e aqui eu tenho um tanque. Concorda que nessa tubulação eu vou ter o esgoto proveniente da máquina e do tanque? Então é só somar. O tanque é 3 e da máquina é 2. Então, portanto, nessa tubulação eu vou ter 5. Vou vir nessa tabela. Para o H ser igual a 5, eu tenho um diâmetro de 50. Veja que eu coloquei o diâmetro de 75, certo? Poderia usar de 50? Tranquilamente. Por que eu utilizei de 75? Porque a caixa ela só tem saída de 75. Posso usar uma caixa com saída de 50 também, sem problema algum. 50 é o diâmetro mínimo. Então veja que o dimensionamento é muito simples. Na próxima aula a gente vai continuar a fazer esse dimensionamento. Vou explicar como que faz dimensionamento de tubo de queda, continuar explicando as coisas aqui da norma, para vocês continuarem aprendendo no nosso curso. Então se você ainda não adquiriu o nosso curso, eu vou deixar o e-mail para vocês, ó. Esse aqui é tudo o projeto que a gente vai fazer de esgoto. Tem água fria, tem água quente. E o e-mail está aqui embaixo. É basaprojetoscontato@gmail.com.